Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Está no ar mais um programa A Voz de Campos. Comigo, para você que ainda não me conhece, muito prazer, sou o Luciano Freitas. É um prazer imenso ter você em nossa companhia, né? Aqui nas redes da Rede Aurora de Comunicação, né? É isso, e você que está aí pelas redes sociais da Rede Aurora, compartilhe o nosso programa. Deixa aí o seu comentário, não é isso? É isso. E hoje no comando das manetes está ali o meu amigo Billy. Boa noite, Billy. Não tem microfone para você hoje não? Ficou tímido. Boa noite, Luciano. Boa noite, vereadora. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo hoje. É isso aí, é o cara que não aparece, mas sem ele nada disso aqui acontece, né? E se o microfone falhar, a culpa é do Billy. É o cara que tenta deixar o Luciano bonitinho aí na sua tela. É isso. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui conversando, né? Vamos bater um papo aqui com a vereadora Natália Braga de Conceição de Macabu. É isso? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Billy. Boa noite, Campos dos Goitacazes. Isso. É um prazer estar nessa terra aqui. Fico muito feliz com o convite, honrada de estar vindo aqui de Conceição de Macabu. Nós somos tão próximos para estar batendo esse bate-papo aqui bem legal. A gente acompanha aí. Eu fico muito satisfeita de ter um canal como esse aqui fazendo um convite e me sinto prestigiada. Bora. Daqui a pouco a gente vai saber detalhes, né? Como que ela entrou na política. O mandato, já são 3 mandatos, é isso? São 3 mandatos. Isso aí, daqui a pouco a gente vai saber todos os detalhes, mas antes eu preciso dar alguns recados aqui, né? Primeiro eu quero agradecer a audiência do programa da semana passada, onde a gente conversou aqui com o pré-candidato a governador, o Wilson Witzel. A audiência foi muito bacana, as pessoas brigaram comigo que não deu tempo de ler o comentário e as perguntas de todo mundo, né? Mas foi muito bom o programa, muita gente compartilhou o programa, então deixar aqui um abraço para todo mundo, tá bom? É isso aí. E tá lá nas redes gravado, nosso bate-papo com ex-governador, né? E pré-candidato o Wilson Witzel, tá certo? E deixa eu falar aqui do Portal da Saúde, né? Tem que mandar um abraço para quem ajuda a gente a estar aqui, não é isso? Mandar um abraço pro Portal da Saúde e Telemedicina. Para você que queira adquirir o Telemedicina, saúde na palma da sua mão, entra aí pelo site www.portaltelemed.com.br. Como que é isso, Luciano? Você vai ter consulta através do seu celular ou do seu computador, né? Consultas 24 horas, a qualquer hora, clínico geral é a qualquer hora, especialistas. Lá você consegue marcar sua consulta, exame, tudo. Fácil. Não quer entrar no site? Chama pelo zap, DDD 22 997 77 8366. Portal da Saúde, Telemedicina, tá bom, gente? Tem muita gente aí em dúvida do que é isso, tem até os políticos, sabe, Natália? Estão em dúvida do que é isso, mas é uma consulta, tá? Através do seu celular, evita fila, a gente tem que levar isso para os municípios, sabe, Natália? A gente vai conversar sobre isso. Interessante. E é isso, gente. Também mandar um abraço para Deise Salgadinho, que não trouxe meu salgadinho hoje, mas eu vou falar dela. Mandar um abraço para Deise do Salgadinho, com DDD 22 998020262. Você que queira aí encomendar o seu salgado, procura Deise do Salgadinho. Quer achar a Deise do Salgadinho lá no Instagram? Procura assim, Deise com Y Salgadinhos. É muito fácil de achar. Não é isso, Billy? Tá passando na tela aí também. Deise Salgadinho. Passou na tela, vai passar no fundo ali. Billy tá meio perdido, gente. Tá todo mundo meio perdido, que a gente mudou tudo aqui. A gente mudou o estúdio, tá mudando as coisas aqui. Você tá até vendo aí que o Luciano tá um pouco diferente aí na sua telinha, que a gente mudou a mesa, tá mudando tudo aqui nos estúdios. É a nova TV Aurora. Vambora!
É isso. E aí o Billy tá meio perdido ali hoje. Tá na tela, tá bonito, então tá bom. É isso. Mandar um abraço também pro pessoal da Zap Gás Campos. Acabou o gás. Chama pelo Zap. Zap Gás Campos, com DDD 22 999 994544. Acabou o gás. Chama pelo Zap, tá bom, gente? E para você que queira adquirir uma piscina de fibra, tá? Para valorizar seu imóvel, a sua residência, né? Matar aquele calor, né? Eu vou te indicar Star Piscinas Campos com DDD 22 997 16 52 23. Chama lá pelo Zap, que lá tem um catálogo com todos os tamanhos, modelos e valores de piscina. E se falar que tá acompanhando o nosso programa, o frete é grátis, tá bom? É isso. E eu preciso mandar um abraço aqui, ó, pro pessoal do Picolé Aurora, né? Picolé que o povo adora, que fica na rua Bento José Sampaio, esquina com a rua dos Goitacazes, conhecido como Rua do Gás, né? É o Picolé Aurora, que lá tem salgado, tem um picolé, tem muita coisa gostosa lá. E eu preciso falar deles aqui, né? E hoje quem tá lá no atendimento é a nossa amiga Amanda, tá certo? Picolé e Sorvete Aurora, que fica na rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua do Gás, tá bom? Acha lá no Instagram, Picolé Aurora, é facinho de achar, tá bom? É isso, olha, eu preciso falar também da La Firma, né? É a loja que veste os crias, né? Só loja de roupa, tá certo? Segundo o proprietário, que é o Carlos Vitor, que por coincidência é o meu filho, é a loja que veste os crias, só a loja aí, ó, tá aparecendo na sua telinha aí, tem várias roupas de time lá, fica aqui pertinho da Rede Aurora, na rua Maestro Lourenço Soares, 358. No atendimento lá, o nosso amigo Luiz Carlos, mais conhecido como Maicão. Quer saber por que Maicão? Vai lá e pergunta a ele. É isso, gente. Olha, e também, né, eu preciso falar aqui, rapaz, do meu outro filho, sabe, Natália? Natália, eu sou o pai de gêmeos, sabia disso? Olha! Sou pai de gêmeos. Aí um que tem sonho! Loja, um tem loja de roupa e o outro criou agora a Pipoca do Guará. Porque meus filhos têm um apelido de Gualavita. Gualavita, porque eles tinham a língua presa na escola, aí pediam, tio, me dá um salgado no Gualavita. Aí enrolou e ficou apelido de Gualavita. Então, mandar um abraço pro meu filho João Paulo, que inaugurou essa semana aí, né? A Pipoca do Guaravita, que é aqui na rua Nossa Senhora do Carmo, esquina com a Doutor Beda, tá certo? E procura lá no Instagram também. Pipoca do Guará, tá certo? Dar esses recados, vamos começar o nosso bate-papo, não é isso, Billy? Tá tudo certo aí? Pode ir? Gente, a gente está recebendo hoje aqui a vereadora de Conceição de Macabu, a Natália Braga, né? Ela é vereadora do 3º mandato já, né? E a gente quer conhecer um pouquinho da história, né? Eu queria começar, Natália, te perguntando, como que você entrou na política? Sua família já tem alguém na política? Essa é uma dúvida de muitos, né? Geralmente, quando a gente vê mulheres na política, é uma pergunta muito, muito comum a gente entender e ouvir. Se tem alguém por trás, se foi o pai que iniciou na carreira política, se foi alguma atividade familiar que despertou esse interesse. Mas, no meu caso, é um caso bem atípico. A gente considera que no país, né, nós temos um número muito reduzido de mulheres e, inclusive, a maioria sempre está ali por influência da família, por algum pai que já tenha sido candidato, marido. Muitas vezes a gente até vê as associações do nome da mulher e juntando o nome do marido no seu próprio sobrenome. Mas no meu caso é um caso diferente. Eu despertei essa vontade por uma única intenção própria. E aí tive, né, o incentivo, óbvio, do meu pai, da minha família, mas eles nunca foram envolvidos com política. Foi uma coisa realmente que partiu de mim. Na verdade, foi um grande incentivo do meu pai, né? O meu pai sempre me incentivou muito em tudo. E quando surgiu essa ideia de candidatura, a vereadora, ele foi um dos maiores incentivadores. Acredito que o primeiro mesmo que tenha me colocado isso em mente. Né? Mas, assim, ele é produtor rural, a minha mãe, na época, era técnica de enfermagem. Então, eles não tinham nenhum tipo de vínculo político, a não ser gostar de apoiar algum candidato. E aí, quando surgiu essa ideia lá dentro de casa, eles foram realmente apoiadores, mas não tem nenhuma participação direta política. Certo.
E você veio pela primeira vez e logo ganhou a eleição? A primeira vez. Quantos anos? Eu não sei que Na mulher época, não gosta muito de nada, falar de que idade. isso, não tem isso não. 22 anos eu me candidatei aos 21 anos e com 22 anos eu tive a oportunidade de ganhar a primeira eleição. Sim. Depois segui para o segundo mandato, A eleição mais uma foi vez. em 2016? Foi, a primeira sim. Foi em 2016. Gostei do trabalho, gostei da minha atuação. O público de Conceição de Macabu me abraçou muito de uma certa forma, então todo o trabalho que eu vinha fazendo, todas as bandeiras que eu levantava, tinha um grande incentivo e um grande apoio. Então eu vim mais uma vez para o pleito e graças a Deus consegui ganhar o meu segundo mandato. E depois no meu terceiro mandato, que foi esse aí, o mais recente, que a gente está vivendo agora. Sempre no mesmo partido, não, né? Não, eu passei por 3 partidos. Fui PSD, PSDB e agora estou no Cidadania. Sim. Perguntei do partido, gente, porque tem uma história engraçada. Eu convidei a Natália para vir para o Partido da Mulher Brasileira lá atrás. Foi o primeiro contato meu com ela. E ela já estava no partido, não podia sair, questão, né, de fidelidade partidária. Mas a gente se conheceu nessa conversa de convidar ela para vir fazer parte, né, do Partido da Mulher Brasileira. O partido que eu ajudei a criar, a fundar, que agora se mudou de nome, que é o Partido Democrata. Tá certo? Vou deixar esse registro aqui. Natália, e aí, dentro desse tempo todo aí, você sempre ali atuando, eu vejo lá, eu te acompanho nas redes sociais, e você já chegou a ser presidente da Câmara? Sim, eu digo que nos meus 3 mandatos eu tive oportunidade de marcar cada mandato com alguma história, Sim, né? sim. Meu primeiro mandato eu fui a vereadora mais jovem da cidade, aos 22 anos. Sim. Segundo mandato eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara, né? A primeira mulher. Isso para mim foi um Lá já marco teve na mulher, história de já Conceição teve de mulher Macabu. vereadora lá? Já tivemos 8 vereadoras, totalizando, né? Com a minha presença também. E no meu último mandato eu fui presidente da Câmara, para mim um marco na história da cidade, né? Uma história que ninguém vai apagar. A gente começa a abrir portas também para outras mulheres começarem a sonhar com a possibilidade. E agora, nesse último mandato, eu tive a oportunidade de ser a mais votada da história da cidade. Então, a gente começa a efetivar, né, a história que a gente está fazendo, a construção que a gente vem... mais votada ou foi... Não, da história. A vereadora mais votada de todos os vereadores da história. Entendi. Isso pra gente, né, como mulher, é uma... Realmente, toda conquista da mulher na política, pequena ou grande, ela se torna muito maior do que qualquer consideração que a gente possa fazer que um homem conquiste, porque o caminho é realmente muito mais difícil, mais longo para a mulher. Sim. E hoje você faz parte, como é que a gente fala, do lado do prefeito, é contra o prefeito, como é que é isso lá no seu município? Em todos os meus mandatos eu sempre mantive a independência, né? A gente vê em todas as cidades têm o costume de saber se você é oposição, se você é situação. Eu sempre me rotulo independente. O meu mandato é do povo, ele é independente. Quando a gente tem a oportunidade de estar na cadeira, quando a gente tem a oportunidade de estar na cadeira de vereador, a gente tem que se intitular independente. Nosso mandato depende da vontade do povo, depende da necessidade do povo. Se for bom para o povo, exatamente. Se for contra o povo... Exatamente. Então, assim, eu não gosto de me rotular uma vereadora da oposição ou uma vereadora da situação. Eu acredito que uma política mais inteligente é quando você se coloca no papel de uma autoridade que está ali para efetivar as demandas do povo e com legitimidade para isso. Então, se o governo está fazendo bem, a gente vai estar junto, a gente vai elogiar, vai parabenizar, quer ajudar na construção. Se o governo não está bem, a gente também tem que fazer a nossa parcela de estar ali fiscalizando em cima de cada detalhe, ver o que está sendo atendido para o povo. A gente anda aí, todas as cidades têm suas dificuldades, mas se a gente tem um olhar que é de explanação, de tentar resolver aquele problema... Tudo bem, agora se a gente faz vista grossa e deixa o povo sofrer, então eu acredito que todo vereador deveria ter essa independência, porque se a gente fica amarrado também como situação, não podendo falar, não podendo registrar o que está sendo passado nos bairros principalmente, a gente acaba ficando omisso e quem sofre é o povo. E o povo que te colocou lá, então é uma coisa que a gente não consegue entender muitas vezes, Luciano. Se eu estou ali lutando pelo povo,
o prefeito também deve estar. O prefeito deveria também estar. Então, quando eu faço uma reclamação, levanto uma demanda, o prefeito deveria agradecer ao invés de considerar-nos oposição. Deveria atender. Afinal, o mesmo povo que me elegeu o prefeito. Então, se eu estou ali a favor do povo, o prefeito também deveria. O seu partido estava do lado do prefeito? Você estava do lado do prefeito? Eu me elegi com o prefeito. Entendi. Sim. Hoje eu caminho um pouco. Voto para ele, né? Sim, hoje eu caminho um pouco mais distante do prefeito, devido às necessidades reais que eu tenho visto o povo passar. Eu apoiei o prefeito. No seu município, no domingo retrasado, eu acho. Eu tive algumas decepções lá diante da situação do município, né? Eu tenho alguns amigos lá, né? Mas eu pude ver, né? Vamos dizer assim, como é que faz desculpa falar, mas como é que faz a festa de aniversário da cidade com a praça do jeito que está? Exatamente, tá ali tem sido praticamente. Aí tem sido um dos maiores reclames hoje da população, né? Porque a nossa praça, ela sempre foi muito elogiada por ser uma praça muito bonita. Uma praça muito maior do que outras cidades têm. É um cartão postal. Então, a expectativa da população, conforme foi trazido pelo prefeito, é que a praça estaria aberta no dia 15 de março. No aniversário da cidade, celebrações ali diante disso. E até como manifesto, o povo não foi às ruas. O desfile foi super rápido, eu estive lá presente. O aniversário da cidade, depois teve um show que foi bem preparado pelo município, mas que o povo não quis em forma de manifesto em relação à ausência da abertura da praça, porque era o que o público estava aguardando, ansioso, muitas crianças muito já eufóricas e felizes esperando aquele momento. E eu falo, Luciano, o seguinte, tudo bem que obras demorem, mas tem que ter coisas com planejamento. Se fechasse metade da praça e deixasse outra metade ali para o público estar usando, até porque está atrasando a segurança do público, né? As pessoas estão assim caminhando num curto pedaço. O pessoal lá também é bem calmo, né? Porque se fosse na cidade, um pessoal pacífico. Se o pessoal fosse aqui em Campos, o pessoal arrancava aquele tapume lá, arrancava tudo. Eu imaginei que no carnaval pudesse acontecer, mas graças a Deus é um povo muito ordeiro. Sim. E outra grande reclamação lá é o hospital, não é isso? A gente tem uma grande reclamação, isso é frequente, não é de hoje, né? A gente passou por outros governos também, não é uma culpa somente do governo atual, não. Mas muitas coisas a gente vê ali que realmente são coisas básicas, coisas pequenas, que estão sendo falhas com a população. É um público, no geral, a gente pode dizer que é um público bem carente. A minha cidade é uma cidade que as pessoas têm tem bem menos acesso aos recursos financeiros e depende exclusivamente da prefeitura, exclusivamente do que o poder público pode ofertar, principalmente na saúde, né? Porque é tudo muito caro. E a gente vê aí parte, às vezes, até da falta de acolhimento no momento que chega no hospital. E aí a gente começa a entender lá uma falta de lençol, que é uma das grandes reclamações, falta de medicamentos. E, enfim, a gente tem passado grandes dificuldades e muitos reclames do público em relação à saúde também. A gente tem lá agora uma nova secretaria, né? O pessoal está tentando reorganizar também conforme encontraram. Eu vi lá que você esteve cobrando lá do secretário. Eu cobro pessoalmente. Eu sou um pouco... Como que eu posso dizer? Eu sou um pouco desafiadora. O que eu tiver que falar no plenário, eu vou falar, mas eu vou estar sempre fazendo questão de estar cara a cara com cada secretário e passando a demanda. Porque há um costume muito grande lá na minha cidade, às vezes o prefeito mesmo falar que não estava sabendo da realidade do público. Então eu faço questão de ir pessoalmente a cada secretário para ninguém dizer que não estava sabendo. Então, assim, eu creio que seja muito importante. O papel do vereador. Eu vou às ruas, eu vejo qual é a demanda, eu entro nas unidades de saúde, se eu tiver que entrar nas escolas, eu vou ser transparente com a população e vou mostrar o que está acontecendo, mas na sequência eu vou estar cara a cara com o secretário, goste ele ou não, e mostrando o que o povo está passando. Goste ele ou não do vídeo que eu publiquei, goste ele ou não de eu estar levantando a realidade do que o público está passando, porque o meu papel como fiscalizadora e representante legítima do povo é esse, sempre vai ser.
até porque você foi eleito pela população, né? Com você certeza. Não foi eleito pelo prefeito, pelo secretário, você está ali representando a sua população que te confiou o voto pela terceira vez. Pela terceira vez. E aí eu creio que o trabalho está sendo bem aceito, né? Sim. Se você tem ali 3 mandatos e crescente, né? A gente vê que cada eleição, a votação, a tendência tem sido sempre aumentar, é porque eu tenho feito um bom papel. E eu sou muito exigente comigo. Eu sempre acredito que eu possa fazer mais. Eu acredito que o público precisa de muito mais, merece muito mais. Eu vejo que em Macabu tem jeito, né? A gente só precisa ter políticos, Luciano. Eu falo que o político em Macabu muitas vezes parece desanimado. Que é isso, gente? A gente tem que ter ânimo. O povo colocou a gente lá no período de eleição, vai todo mundo para a urna para votar, escolhe seus vereadores, seus representantes, e aí depois a gente se depara com políticos desanimados, e eu não concordo com política desanimada. Tem que estar na rua, tem que ouvir o povo, não consigo resolver, mas estou aqui, estou entendendo o que o povo está passando. Primeiro ponto é ouvir, o segundo ponto é a gente acolher aquela demanda, se colocar no lugar daquela pessoa, e o terceiro ponto é a gente ir para cima, lutar, guerrear para a gente conseguir levar a solução. Então, para mim, se o prefeito está me atendendo, está atendendo ao público, está atendendo não só a vereadora Natália, está atendendo as pessoas que estão ali, que votaram na vereadora, que votaram no prefeito, escolheram-nos para poder melhorar a condição de vida delas. Então, a minha luta sempre vai ser essa, ir para a rua, acolher e lutar pela demanda. Nós estamos falando aqui do prefeito, o prefeito lá é Valmir Lessa, não é isso? Isso, é o Valmir Lessa. Prefeito lá, que era vice-prefeito, né? Ele foi vice-prefeito do Zé de Castro, né? Sim. Saudoso Zé de Castro. Você sabe da história, né? Sim. Zé de Castro, para quem não conhece da história lá de Conceição de Macabu, foi prefeito lá atrás, um médico muito querido, ganhou a eleição e não teve oportunidade de assumir, porque na época da Covid ele não teve como nem ter a diplomação, porque ele estava internado e infelizmente veio a óbito. Então quem assumiu foi o vice-prefeito Valmir Lessa, atual prefeito. E aí ele veio a reeleição? Aí ele veio a reeleição, todos nós acreditamos, né, no mandato dele. O primeiro mandato foi um mandato bem feito, bem elaborado. E agora no segundo mandato, segundo eles enfrentando dificuldades, não aparecem, não explicam. Eu sempre cobro, eu faço alguns vídeos cobrando. Não é para poder expor o prefeito, não. É para poder realmente despertar a necessidade que o público tem, Luciano. Se a gente está passando alguma dificuldade, se a prefeitura está passando por algum momento difícil, o primeiro que tem que saber é o público. Né? Quem votou quer entender o que está acontecendo com o município, porque fica parecendo que não tem governante, parece que não tem político interessado, e aí às vezes a gente vai... Isso seria assim, sou eu que estou falando, esquece um pouquinho. Um presente para o município e um orgulho até para a família do ex-prefeito lá, do prefeito que não tomou posse, na inauguração desse hospital, e botar uma homenagem para ele. Sim, né? Ali acho todo mundo já é de acordo desde o início que o nome do hospital vai ser Dr. José de Castro, né? Todo mundo já entrou nesse acordo, e assim que inaugurar a gente vai fazer essa nomeação, se Deus quiser. Não tem nem previsão ainda. Não tem uma previsão exata, né? Até porque... Tem que comprar os equipamentos. Exatamente. Ali, o primeiro passo é finalizar a obra. E aí depois a gente vai para o segundo, que são os equipamentos. E aí o terceiro, como isso tudo vai ser custeado, né? A manutenção de tudo, os serviços que estão sendo ofertados, de que forma que vai ser, se vai ser público, privada. Então, você vai ter essa parceria também. Então, a gente está tentando ainda entender. É algo que é muito difícil. Todo tipo de informação em Macabu é muito difícil para a gente ter. Nossa, tudo é muito difícil. Muitas vezes as pessoas me fazem perguntas que eu não consigo responder. Porque quando a gente vai para o governo tentar uma resposta, ninguém sabe muito o que dizer. E muitas vezes até omitem algumas questões. Sei como é que é isso aí. Sei como é que é. Acontece não é só lá, não. Aqui acontece também. Em todos os lugares. Desse jeito. Mas foram as duas principais queixas que eu pude perceber ali, porque a gente participou lá daquela cerimônia na Câmara. Sim. Depois a gente passeou ali um pouquinho ali e foi o que a gente pôde ouvir da população. A principal reclamação é a praça e o hospital que não foi entregue. Tem outras, mas sim, a gente botar em pesquisa foi o que bateu o recorde ali, né? E a gente está aqui também para ajudar a população, cobrando do prefeito que ele acelere isso aí, né? Busque parcerias. Estou com dificuldade. Tem que falar. Os deputados, tem que gritar. Os deputados estão aí, ano de eleição, vamos correr atrás de recursos
para poder a gente colocar esse hospital de pé aí para atender a população. E qualquer coisa, eu procuro telemedicina, que o telemedicina está aí para ajudar também, com consultas, tá bom? No celular. Natália, tem muita gente aqui já acompanhando o nosso programa. Mandar um abraço aqui rapidinho pro Jefinho da Propaganda, pra Nelma Corretora, pro meu pastor amigo Donato Melo, Joel Sudavan, meu amigo Beto da equipe Beto Guzmão, de som, muita gente aí mandando mensagem aqui já. Olha, hoje nós estamos, estreando novamente aqui, não é isso, Billy? Nosso estúdio mudou a mesa, mudou tudo, estou meio perdido aqui ainda. Mas nós estamos conversando aqui com a vereadora de Conceição de Macabu, a Natália Braga. Natália, e você pensa, eu já te fiz o convite, você não pensa em ser candidata a deputado estadual? Não ainda penso. Não é o momento? Eu sou muito sincera. Quando eu entro no páreo, eu gosto de entrar realmente preparada e para ganhar. Certo. Então, assim, não me preparei, não sonhei ainda e não planejei com esse momento. Então, eu gosto de entrar realmente para fazer o negócio acontecer. E aí eu fiquei muito lisonjeada com o seu convite. Recebi alguns outros convites também, mas eu vejo que não é o momento de estar me envolvendo com isso e aí, quem sabe, lá na frente. Mas lá na frente também existe um desejo de ser candidato a prefeito do seu município? Existe o desejo, existe a possibilidade, existe a programação, existe o trabalho para isso e existe também, principalmente, o apelo popular, né? Sim. Muitas pessoas falando sobre isso. Seria a primeira mulher, né? Também. Não, a segunda mulher, né? Porque a gente teve a Tede lá, que teve o mandato dela, mas é uma coisa que eu gosto de trabalhar, né, de acordo com o que for a realidade do momento, de conformidade com o cenário do momento, que é muito importante a gente também não dar um salto sem saber se a perna alcança. Me sinto pronta, me sinto preparada, vejo o público sempre destacando essa importância de voltar também uma pessoa jovem, uma mulher, uma pessoa que está sempre próxima ao público, mas que é alguma coisa que eu vou deixar acontecer. A população sempre está disposta a atender a população. Eu vou até pedir ao meu amigo Billy ali para colocar um vídeo sem um áudio, tá, Billy? Enquanto a gente vai falando aqui, vai aparecendo algumas ações da vereadora Natália nas ruas, né? Cobrando, ela tá sempre aí, sem o áudio, tá, Billy? Pra gente continuar falando aqui. Aí você que tá acompanhando aí, tá a Natália aí. Se quiser falar pra gente alguma coisa ali. Luciano, a minha forma de trabalho, de atuação, é realmente sempre muito próximo ao povo. Eu tenho um projeto desde o meu primeiro mandato, que é o projeto Vereadora nas Ruas, onde eu tenho a oportunidade de estar indo às ruas, ouvir a população e realmente a rua traz muita pauta pra gente, né? É onde a gente... o pé na lama ali também. É o pé na lama. A gente tem a oportunidade de entender o que o povo está passando e só indo em loco para a gente saber, né, a realidade daquele povo ali. Muitas vezes as pessoas se sentem completamente desassistidas e aí, no período de eleição, muitos aparecem. Sim. E aí depois some todo mundo. E então aquele vazio transforma na cabeça das pessoas um abandono. Então eu gosto dessa participação de ir aos bairros, de criar. Ali a gente começa conversando com uma pessoa e outra, surge uma ideia de um projeto de lei para melhorar e facilitar a vida das pessoas. Então, assim, a rua traz muita pauta para a gente também, para estar trabalhando na Câmara Municipal. E o próprio público, o Zé de Castro sempre falava comigo o seguinte: Natália, quer ganhar a eleição toda a vida? Visita os bairros. Quer ganhar a eleição toda a vida? Vai às casas. Escuta o povo. O próprio povo vai te trazer a pauta para você falar na sessão da Câmara. Sim. Não precisa você se esforçar muito. O próprio público, quando ele pega confiança em você, ele vai te dar a pauta. Então, assim, eu fiz isso desde o início do meu mandato, tem dado certo. Cada vez mais eu me cobro de estar cada vez mais nas ruas e lutar mesmo pela solução. Ter esse carinho também, né, Natália? Ter esse contato com a população. Você tá ali, a pessoa, né? Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né? Exatamente. Tá com uma dificuldade ali, só quer ter alguém para falar e você ali, como representante do município, vai ali dar aquela atenção à pessoa. Eu não consegui fazer, mas só em você ter ido ali, você já tá levando uma esperança. É o carinho e a atenção, né? As pessoas precisam confiar que você tá ali para lutar por elas. Não adianta você ganhar uma eleição, se distanciar e na próxima eleição você aparecer ali bonitinho, com promessa. Eu não sou de acordo com um monte de promessa, eu sou de acordo com atitudes, de ações, da gente realmente viver o mandato, viver real. Como eu disse, político não tem que ser desanimado, político tem que ser pé no chão
reconhecimento de cada área tem a sua própria questão, né? Um bairro que é mais da região do interior, eles vão ter problema com a estrada. Os outros, certamente, com problema de esgoto, com falta de iluminação, em relação ao transporte. Então, cada área a gente consegue já reconhecer. A Conceição de Macabu é uma cidade pequena, então a minha obrigação é conhecer cada cantinho dela, cada demanda, e o público também ter a liberdade de me mandar uma mensagem, de me ligar, de ir até o gabinete, de ir até a Câmara Municipal, para falar do que está passando. Sim, muito importante ter esse contato. E como é que funciona o seu gabinete itinerante que você vai? É um dia da semana? Como é que é? É devido à demanda? A população entra em contato? Como é que faz? Eu sempre fiz muito livre, né? Como o público tem uma liberdade de me ligar, mandar mensagem, dizer o que está acontecendo, eu separo um dia na semana ali, reservo aquele momento e vou até aquele lugar. Muitas vezes, durante a semana, eu vou até mais de 3 vezes em alguns bairros, porque a demanda vai aumentando. De acordo com que a demanda vai aumentando, a vereadora está nas ruas. E o projeto Vereadora nas Ruas está em atividade. E aí, a partir disso, eu corro atrás, eu vou até os secretários, eu luto para que aquilo ali se resolva. Muitas vezes demora para resolver, e quando não resolve, eu estou lá na Câmara, eu estou sempre cobrando. Aí eu vou falar mesmo. Aí a gente quer ver secretariado competente. Trabalhando com muito ou com pouco, a gente quer ver que o secretário é competente, que vai dar o retorno para a população. Natália, tem alguma lei, algum projeto seu lá que foi aprovado que você queira destacar para a gente? Eu tenho vários projetos de lei, né? Inclusive, muitos não são colocados em prática por conta da falta de coerência dos governos, né? Que passam por lá e entendem muitas vezes que a Câmara Municipal simplesmente está ali para fazer a vontade do prefeito e dizer amém para tudo. Exatamente, que eu não concordo. Meu papel, minha função é de legislador, então, assim, a gente consegue, né, durante esse tempo aí, eu tenho alguns projetos aprovados, o projeto da Lei da Andara, que a gente tem ali o movimento de conscientização em relação à violência contra a mulher, e muitos outros, né? Muitos outros que a gente tem, graças a Deus, aprovados aí. Entendi. E não sei se você vai gostar de falar disso. Você tem alguma dificuldade lá com os outros vereadores de aprovar alguma coisa? Pelo seu jeito de ser, né? Como é que você acha disso aí? Na verdade, eu não tenho dificuldade de aprovar. O projeto, por si só, quando ele é um projeto bom, ninguém tem coragem de ir contra também e ser incoerente. A maior dificuldade que a gente passa em relação à política por si só, ela já é muito desafiadora. Você levanta rivalidades, você tem os seus, como se fala, seus concorrentes, e eles ali também são seus rivais na própria bancada. E eu passei, sim, algumas dificuldades em relação à violência de gênero, à discriminação de gênero. Então, eu creio que depois também que eu fui presidente da Câmara, eu tive umas dificuldades, porque uma mulher numa posição de poder e de comandar uma Câmara que só tem homens, a gente enfrenta realmente algumas dificuldades, sim. Entendi. Ela falou aqui, o pessoal liga para ela, gente, eu sou testemunho. O número dela é desde o primeiro mandato. Desde o primeiro mandato eu uso o mesmo número de telefone. Nem sei se existia Zap, eu acho que já existia. Já existia, eu acredito que sim. Mas o número dela continua o mesmo desde o primeiro mandato, então eu sou testemunho aqui que ela fala com o povo mesmo. Meu número é patrimônio popular da cidade da extensão, né? Eu gosto de manter o mesmo número, até porque eu mantenho os meus antigos contatos. E o público, eu não faço nenhum tipo de proteção no meu número, não. Meu número ele é espalhado realmente pela cidade. Eu gosto de estar próximo, tanto pessoalmente quanto online, né? Isso é importante. Nosso amigo Billy vai fazer uma pergunta. Será que a gente consegue ouvir a pergunta dele? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui no comentário. Consegue me escutar? Sim. Ela é candidata a alguma coisa nessa eleição ou só a reeleição mesmo? Tá vendo aí? Já estão querendo ser para deputado. Não, gente. Até acabei de falar aqui, eu recebi. Rapidinho. Quem fez a pergunta? Tem que falar, tem que dar o crédito. Diego Nogueira da Silva Nogueira. Diego, da associação. Nosso amigo presidente da Associação dos Motoboys de Campos, não é isso? Oi, Diego. Prazer receber a sua pergunta. Não, ainda não, Diego. O Luciano até estava falando aqui agora que ele fez o convite para vir candidata a deputada, mas, como eu digo, eu gosto de estar preparada, né? Eu gosto de entrar realmente para a gente conseguir conquistar.
E aí, na próxima eleição, né, municipal, com certeza eu vou estar concorrendo, seja ou a vereadora ou a prefeita, e dependendo do cenário político que eu entender que é melhor para mim, para minha campanha, para minha carreira política, eu vou estar concorrendo com certeza. Deixa eu te contar um segredinho. O Diego também esteve lá naquele dia com a gente, sabe? Ah, é? Fez parte da minha comitiva. E eu já posso falar que ele está na torcida para você vir prefeita lá. É, Diego. Oh, que bênção. Vai orando, de falar, vai ajudando, vai levantando o meu nome, que eu tenho certeza que vocês têm muitos amigos em Conceição de Macabu, isso é muito importante. E mais um segredinho. Nós vamos conversar, porque nós estamos querendo abrir lá uma associação dos motoboys de lá. Uau! Tem motoboy lá, eu procurei saber, tem, porque eu faço E o encontro parte, de motociclistas, gente, que já foi tudo em Conceição de Macabu, era muito bacana. Precisa o público fazer tinha uma adesão muito grande e a gente deveria mesmo revitalizar isso, né? Sim, a gente vai. Isso aí, Diego. Vamos botar aí a roda na estrada, vamos para Conceição de Macabu, vamos tentar levantar essa bandeira aí pra gente ter mais uma forma de entretenimento. É isso, é isso. Olha, tem algum comentário aí, Billy? Não, por enquanto não. Então é isso. Olha, Natália, e aí você lá já falou dos seus projetos, falou lá possível pré-candidato, nós já estamos dando furo aqui, a prefeita, mas eu queria que falasse um pouquinho, quase indo para o final do programa já, um pouquinho da Natália, né? Como que é a Natália no seu dia a dia? Eu sei que ela tem um namorado, noivo, não sei. Fala um pouquinho sobre isso. O povo gosta de saber também das fofocas. Fala aí, você tem irmãos? Você tem pelo menos um irmão, eu sei que eu tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo que eu sou do meio. Ela ficou tímida, gente. Não, que isso. Timidez é uma coisa que não tem pro meu lado. Vamos falar de relacionamento. Eu tenho vergonha de ter vergonha, então pode perguntar, fica à vontade. Fala o nome dos seus irmãos aí, manda um abraço pra mamãe. Eu tenho o Jardel, o Bruno, meus pais, né, minha mãe, a Aurizélia, Zé. São pessoas que realmente assim abraçam a minha causa, que estão sempre juntos. E a minha rotina é muito corrida, minha vida é muito louca. E graças a Deus, se a gente tiver uma família forte ali e funcional, que ajuda a gente a sustentar toda essa força, é muito importante. O Ivan, que também sempre me acompanha em tudo, que está sempre presente. Isso tudo é muito importante, da gente ter esse apoio. Quem está acompanhando, quem é o Ivan? O Ivan é meu namorado, a gente está junto há 4 anos, né? E estamos vivendo esse relacionamento, Ivan vivendo a minha ajuda política lá, porque também não deve ser fácil, né, você entrar na vida de alguém. Quando eu conheci Ivan, eu já tinha 2 mandatos. E aí, eu acredito que também para ele possa não ser algo tão fácil, tão simples, porque a gente se torna uma pessoa muito acessível a todos, todos e todas, né? A gente não tem como escolher quem está acessando a gente. E aí, eu tenho um jeito muito, muito diferente, simples, é um jeito de muito... Eu gosto de pessoas, então eu trago pessoas para minha vida, para minha rotina. Gosto de falar com todo mundo, abraço e beijo todo mundo. Então eu entendo que também não deve ser fácil para quem está acompanhando ali, né? Muitas vezes eu sou muito acelerada, ansiosa, então se eu vou entrar no lugar, às vezes o Ivan fica um pouquinho para trás, ele, opa, estou aqui com você, mas eu já entro acelerada para ver todo mundo. É o meu jeito de ser, né? Já creio que tenha nascido com essa força política própria. Mas é isso. É isso, né? É a primeira da família. Será que alguém lá vai ter... Olha, alguém vai seguir lá? Eu adoraria, né? Eu tenho um primo de vez em quando que a gente toca no assunto. Meu irmão também. Meu irmão é um pouquinho mais tímido, mas é um menino muito inteligente. Eu tô tentando, eu quero deixar esse legado aí também para a família, né? Quando eu vejo até assim... uma menina nova, não só dentro da família. Quando eu vejo uma garota que está começando a vida dela, aos 16, 17, eu já começo também a visualizar quem tem um bom perfil político, porque eu acho que a gente tem que incentivar. Então, assim, não só dentro da minha família, mas eu gosto também de estar destacando a importância da mulher na política. Então, eu gosto de olhar para quem está... Porque alguém já me olhou lá atrás, né? Na época, eu com 18 anos na escola... Teve um senhor lá que ele fazia um jornal e aí ele teve dentro da sala de aula, fez uma pesquisa de quem seria um aluno mais popular para ele lançar candidato a vereador com 18 anos. E aí ele chegou lá na porta da escola, Natália, olha só, o povo aqui dentro da escola só falam que você é mais popular da sala.
Então, vamos tentar. Por que será, né? Faladeira, né? Líder do fundão, gostava de brincar com todo mundo. O horário da merenda não era só participativa com a minha sala, eu participava com as outras salas, eu tinha amizade de todas as salas. Então, assim, eu creio que isso daí também... A comunicação ajuda muito, né? Você ser destemida, desinibida, isso aí ajuda muito qualquer político. Porque para ser político você tem que ter de tudo um pouco. Você tem que ser simpático, você tem que ter personalidade, você tem que saber a hora de pontuar, de falar. Tudo te ajuda ou te atrapalha. Então, esse ponto eu creio que seja um dos pontos positivos que me ajudou a chegar e alcançar onde eu estou hoje. Você começou no Grêmio da escola, alguma coisa? Não. Foi uma coisa realmente assim... muito diferente. Você participou de alguma coisa na escola, que eu te acompanho lá, que é desfile, o que era aquilo lá? Como assim, desfile? Deixa eu tentar lembrar aqui. Não, na verdade... Recentemente você postou umas fotos aí de escola, eu acho. De escola? Atualmente, eu tenho ido às escolas, né, para falar com as crianças. Na época de estudante. A gente desfilava, né, mas era 7 de setembro, mas não era algo assim de Grêmio, também não. Ah, tá. Entendi. Você que começou ali no Grêmio Estudantil, não. Foi logo direto para vereadora. Fui né? direto ao ponto e, inclusive, todo mundo entendia assim, a juventude que vai estar com ela. A gente teve o apoio da juventude, mas muito também de famílias, né? Famílias do interior. Eu comecei a rodar os interiores, meu pai é agricultor, tive a ajuda de um amigo lá, na época... também agricultor, o seu João Oliveira, que estava sempre me levando de casa em casa. Eu trabalhei em Cabiúnas, então eu tive a oportunidade também de ajudar muita gente a se empregar em Cabiúnas. Sim. Aquilo ali fica uma gratidão, né? Sim. As pessoas acabaram apoiando também, então eu peguei um pouquinho de cada e foi o que me tornou vereadora a primeira vez. Eu aproveitei essa oportunidade, comecei a criar e crescer um pouquinho em cada área para nunca abandonar o público, para a gente conseguir sempre a confiança. Então, eu tenho eleitores que estão desde a primeira vez e que falam orgulhosos, e isso que me motiva, que me dá vontade de continuar. Quando a pessoa fala, Natália, eu estou com você desde a sua primeira eleição. Eu valorizo muito e aí eu fico tão satisfeita, feliz. E também tem aquelas pessoas que eu vejo a sinceridade quando falam assim... Natália, a última eleição eu te fui sincero e não pude estar com você, mas essa eu tô. Não pude, mas meu coração estava, eu torci por você, agora eu posso, estou livre do meu compromisso e hoje eu estou com você. Então isso é muito importante, fico muito feliz e é o que dá vontade da gente continuar na política. Entendi. Mandar um abraço aqui. Na época você me apresentou ele, a gente viu grandes amigos pro Rariel, pastor Rariel. O Rariel, ele me mandou uma mensagem na semana passada, ou retrasada. Eu tava com Covid, né? E aí o pastor Rariel me mandou, estudou comigo também. Ele sabe, ele colocava fogo no parquinho lá dentro da escola, na Vila São José, e eu também. Ele participou aqui, foi entrevistado aqui também. Aí a gente teve um afastamento por conta de correria, ele seguiu um caminho, eu segui outro, e a gente tá ali na política. E aí, de repente, ele me mandou uma mensagem que eu fiquei super feliz. Natália, você tá com Covid, você tá bem? Então, assim, fiquei muito feliz, não esperava uma mensagem dele naquele momento, mas é um momento que você tá ali recolhido dentro de casa e cada mensagem importa muito, né? Você se sente cuidado, você se sente querida. De faculdade lá agora, lá. Isso aí. Ele é muito querido, ele é um cara que... Ele veio de uma história muito difícil, né? O pai dele tinha deficiência visual, a mãe periférica, os irmãos que precisaram todos lutar para estarem onde estão hoje. Teve um período que ele perdeu tudo também. Perdeu tudo e, assim, é uma história que eu admiro. Aí recebi essa mensagem dele, fiquei toda feliz, falei, Rariel, política é política. Eu lembro de você, aquele amigo lá da escola, da sala de aula, que a gente tocava o terror e fazia bagunça junto. E o carinho vai permanecer para sempre. Ontem eu estive com a mãe dele no bairro da Calçadinha também, que levantou algumas demandas ali de necessidades que as mulheres têm de um projeto social dentro do bairro. Então todos eles são pessoas que tentam sempre sair do cenário que estão. Então, eu admiro muito isso. Sim, esforçado. Gente boa. Teve aqui, contou sua história aqui também, falando da faculdade lá, que é a primeira faculdade lá em Conceição de Macabu e está crescendo aí também. Tá crescendo. Isso aí. E lá também eu tenho um amigo que ele deve estar acompanhando, ele me mandou mensagem, mas ele falou que está acompanhando, que é um policial lá, Ledson. Não sei se você já conhece. Conheço. Ledson Guerra. Eu conheço, acho que a esposa dele, né? A Jéssica. Isso, meu amigo conheço. De infância. Tá sempre lá também, tá sempre se comunicando. Aí ele que me passa as informações do seu município. Que bom. Então você tá por dentro. Eu tô sabendo de tudo que acontece lá. Tá por dentro. Um grande abraço. Ledson Guerra.
amigo de infância. Tá doido para voltar para Campos, mas tá lá. Tá lá fazendo a missão por Macabu, tá cuidando da cidade, isso aí. Sim. Natália, tem alguma coisa que você gostaria de falar que você nunca falou em lugar nenhum? Essa pergunta é mais difícil. É difícil porque eu sou tão faladeira, eu sou tão livro aberto, como diz a minha mãe. E eu vejo que, acho que muito do que é minha trajetória política, eu já compartilho muito no dia a dia, eu sou muito assídua na rede social também. Então, o público já acompanha frequentemente quem sou eu, como é a minha rotina, como é o meu trabalho, principalmente, que é o que eu mais gosto de apresentar e mostrar. Então, eu creio que assim, não tenha nada que seja tão diferente do que eu já tenho dito ao público. Tem, Ivan? Tem alguma coisa aí que você saiba mais, que eu deva falar? Eu creio que não. Entendi. Deixa eu mandar aqui rapidinho, tá tendo sessão na Câmara. Começou atrasado, a Câmara de Vereadores de Campos começou atrasado por falta de quórum, né? Mas conseguiu ter lá, está tendo sessão muito devagar, as pessoas estão tudo aí envolvidas com política, tem inauguração, né? O prefeito de Campos está aí para sair, para ser candidato, e aí está fazendo um monte de inauguração aí, e os vereadores estão acompanhando ele. Mas amanhã, no jornal A Voz de Campos, nosso amigo Pietro vai trazer todo o bastidor da Câmara, tá bom? Então, fica atento aqui na Rede Aurora. Natália, estamos indo para o final do programa, faltam alguns minutos ali, que a gente começou um pouquinho atrasado, mas eu queria te agradecer, né, que você continue nessa pegada aí, e um desejo do Luciano. Eu quero ver você prefeito lá. Ô, Glória. Olha, Luciano, eu agradeço muito. Eu fico muito honrada com o convite. Todas as vezes que eu participei de podcast, eu faço questão de estar presente, eu faço questão de participar, porque é um momento que você entende que a pessoa considera o seu trabalho, ele quer mostrar, você está abrindo portas para que o campista me conheça o meu trabalho, sim. Olhe por Conceição de Macabu também. Muitas vezes as pessoas podem ser que não tenham acesso a Conceição de Macabu. A gente deixa aí um convite para estar indo, é muito válido isso. Conceição de Macabu é uma cidade que merece um cuidado muito maior. Conceição de Macabu tem jeito. A gente precisa ter políticos que olhem com bons olhos. E, além da dificuldade, a gente também tem que olhar o que se deve ter para a gente mudar o cenário que a gente está vivendo. Então, muitas vezes, os políticos lá, eles estão muito mais envolvidos com o problema que está se enfrentando do que com a busca pela solução. Eu vejo que Conceição de Macabu não é um Rio de Janeiro que seja tão difícil de cuidar. A gente tem um controle de como isso pode ser feito. É uma cidade com poucos recursos financeiros? Com certeza. Mas a gente tem aí diversas formas de sair do atoleiro, de mudar a realidade, de mudar o cenário, de fazer com que as pessoas tenham mais confiança. Então, assim, eu creio que um dia isso ainda vai acontecer. A gente tem tido uma renovação muito grande na política, com juventude participando. A gente respeita a história de quem está lá há muito tempo dentro da política. Natália, você sempre também, que eu sei, você sempre buscou recursos lá fora. Sempre, a gente sempre batalha. Você vai lá, já foi em Brasília, já bateu. Eu vejo que isso é muito importante, porque se a cidade é uma cidade que tem um pequeno recurso financeiro e você tem contatos para tentar despertar os políticos com uma força maior do que a gente para estar trazendo recurso para a cidade, é muito importante essa participação. Já estive algumas vezes em Brasília e a gente não para essa luta, né? A pretensão é estar indo com frequência. Estava lá, correu atrás de caminhão na época da enchente. Isso aí, a gente consegue, graças a Deus, algumas questões. Eu tenho uma pergunta aqui do meu amigo Alexandre Salles. Ele está te perguntando se tem algum projeto para a área da saúde de Conceição. Calma, não é prefeito ainda não, calma aí. Tem alguma coisa? O projeto na área da saúde de Conceição realmente é transformar a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Conceição de Macabu, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de cirurgia eletiva. Não se nasce macabuense já há muitos anos. Então, assim, tá dentro de uma rota para quem pensa grande lá na frente, da gente batalhar por isso. E aí a gente já se depara aproximando um pouco mais da realidade de ter isso, quando a gente tem aí um novo hospital em construção, né? Correspondendo também às normas da saúde, para que a gente tenha também centro cirúrgico. Então, assim, dentro de tudo isso, a gente ainda volta lá no básico, olhar o básico. Infelizmente, Conceição de Macabu, às vezes falta uma medicação, uma dipirona. No leito de hospital, a gente está ali com mofo dentro das unidades. Médico lá que está caindo o telhado. Caindo o teto. Como é que é isso, gente? Postos de saúde que há muitos anos estão nessa mesma condição. Eu estive visitando ontem o posto da Calçadinha.
E aí eu vi que as mulheres estão tendo o exame de preventivo dentro da recepção. Imagina que constrangimento que é para a mulher e que insalubre é essa situação. Não existe atual sala. São 2 salas, uma para recepção, uma para triagem, né? Uhum. E a recepção é em conjunto com a sala do pré-natal. Então, são 2 salas e uma recepção. Então, infelizmente, isso daí não é uma condição digna para as pessoas. Aí você vai em outro posto de saúde. O preventivo é feito em uma sala isolada, mas a mulher tem que passar pela recepção, na condição que ela tiver para fazer a sua higiene. Então, quem conhece do exame sabe que não é uma condição digna para uma mulher. Mas essas coisas precisam se tornar público para a gente poder cobrar do prefeito, né? Exatamente. Porque é ele que está no exercício da função e a responsabilidade dele e do secretário de saúde. Exatamente. Se você está ali, você coloca à disposição de fazer aquilo ali, você tem que ter competência, você tem que ter empatia, se colocar no lugar da pessoa. E eu creio que dentro de gabinete ninguém consegue governar. Né? Se você não for para a realidade, ver o que está acontecendo, ouvir o servidor que está ali no dia a dia, você não consegue entender qual é a necessidade, consequentemente, você não vai trazer o que o povo precisa. Tem a data da inauguração da praça? A gente não pode mais contar com data, Luciano, não pode. Não, já deram várias datas. Eu quero ir na inauguração. Eu também tô louca para ir, mas infelizmente já fizeram tantas datas aí que vai ser tal dia, vai ser tal dia. Agora eu acho que é em agosto de Deus. Agosto de Deus. Não, mas o prefeito disse que em abril. Ele falou que em abril ele vai tentar abrir a praça e do jeito que tiver, se não conseguir realizar a obra completa, ele vai estar inaugurando. E eu torço por ele, tá? Torço por ele, muito diferente do que pensam, talvez até ele pense, ajudei ele a ser eleito. Então, tudo que eu quero mesmo é que ele melhore a cidade para que lá na frente a gente encontre dias melhores. Afinal, eu moro na cidade, a gente investe na cidade, a gente luta pela cidade, se candidata na cidade, quer tudo pela cidade, mas a gente se depara aí com um desafio político muito grande que é entender com o prefeito. Sim, sim. Gente, é isso. Estamos indo para o finalzinho do nosso programa, não é isso, Billy? Falta muito aí? Pode fechar. É isso. Natália, te agradecer por mais uma vez você ter vindo aqui com a gente aqui, deixar esse espaço aberto para você. Qualquer coisa, qualquer novidade, se quiser, pode voltar aqui, é só marcar com a gente, que você vai ser muito bem-vindo aqui. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Quero deixar aí o meu Instagram, que é o @NataliaBraga, vereadora. Vocês aqui de Campos que estão acompanhando, querem acompanhar um pouco mais do meu trabalho, estou lá no Instagram como @NataliaBraga, Natália com TH, vereadora. Eu quero a participação de vocês lá, eu quero que vocês me mandem se acompanharam aqui o podcast. Para mim é muito importante a participação de todo mundo, não precisa ser macabuense. Sendo amigo da Cidade de Simpatia, é meu amigo e eu quero o próximo. Ela vir deputado, uma coisa assim. Quem sabe futuramente. Aí eu vou contar com o apoio dos campistas. Eu quero você aqui na minha campanha fazendo sucesso aí. Mas eu fico muito feliz mesmo. Eu considero muito um convite como esse, porque se você considerou que a minha história é interessante para a Voz de Campos, né? Para mim também é importante estar aqui e falando com o público de Campos. Eu quero vir mais vezes a Campos, eu tenho amigos aqui hoje e aí eu tô para vir aí dar um passeio aí no Farol. Sim. A cidade também é uma cidade que tem muita coisa interessante para a gente desbravar, né? Então a gente vai estar aí, se Deus quiser, com maior frequência, e eu passo aqui para dar um abraço em vocês. Isso. E tem uma entrevista bacana, tá lá nas redes sociais da Rede Aurora, quando a gente teve lá nosso amigo jornalista Pietro Souza. Procura lá a Voz de Campos, que você vai encontrar lá a entrevista com a vereadora Natália no dia do aniversário da cidade. Uma cerimônia que teve lá na Câmara, lá, uma entrevista muito bacana, tá bom, gente? Luciano, a gente tem um link muito bom com Campos, né? Hoje a formação profissional muito está aqui em Campos. Sim. Campos, Macaé, né? A gente ainda não tem lá completamente as universidades necessárias. Sim. E Campos, Macaé, Quissamã, a gente tem ônibus de transporte universitário. É uma bandeira que eu levantei lá atrás também, uma luta muito grande para hoje os jovens estarem conseguindo acessar. E ainda tem muitos outros jovens que estão ingressando na universidade e hoje a gente está na batalha para aumentar esse transporte para atender a todos. Então, Campos dos Goitacazes recebe diariamente macabuenses que estão vindo buscar qualificação profissional e para a gente isso é muito importante. Sim, com certeza. E é uma luta sua. Sim. É como jovem e soube o que é a dificuldade para se formar. Foi uma das primeiras batalhas que eu tive dentro da Câmara Municipal. Beleza, gente. Agora sim, vamos encerrar o nosso programa agradecendo a todo mundo. Lembrando que daqui a pouquinho tem o nosso amigo Alex, Conversa com Pitor, o nome do programa dele aqui.
tá sempre trazendo assuntos aí ligados à pintura, né? Um programa muito bacana, vale a pena continuar aqui na Rede Aurora. E o mais tarde tem o nosso amigo Ricardo e o Cris. O Cris está de volta? É um mistério. Está de volta? Já tá bem de saúde? Nosso amigo Ricardo e o Cris com o programa GoitaCast, tá bom? Continua aqui na Rede Aurora. E amanhã tem o jornal A Voz de Campos às 18 horas. Continua aí no site da TV Aurora, nas redes da Rede Aurora. E nós estamos terminando por aqui. Segue também o Luciano lá no Instagram, né? Rapaz, tô quase chegando a 4.000. Vamos lá. Luciano Freitas, _ A Voz de Campos, tá bom? E é isso, gente, ó. Lembrando sempre que tudo muda quando você muda. Bora mudar? Tchau. Até a próxima oportunidade. Prazer, hein, gente? Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.